Bolsonaro pede a Moraes para receber Tarcísio na cadeia. Vamos lá. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta segunda um pedido ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitando autorização para a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Bolsonaro. Ele foi um dos que articularam e conversaram com ministros do Supremo em busca da concessão da prisão domiciliar ao ex-presidente. Na solicitação, a defesa do ex-presidente pede para que Bolsonaro receba Tarcísio, também Diego Torres Dourado, que é o cunhado do ex-presidente, e o pecuarista Bruno Scheide, vice-presidente do PL de Rondônia. Se autorizada, será a primeira vez que Jair Bolsonaro recebe o governador de São Paulo desde que confirmou em carta apoiar a pré-candidatura do filho Flávio Bolsonaro à presidência da República. Bom, nós vamos ver mais adiante, e não perca isso de vista. É evidente que a candidatura do Tarcísio à presidência não está descartada. Até porque muita gente no centrão, muita gente mesmo no terreno da direita, acha que, apesar do desempenho bastante bom do Flávio Bolsonaro em pesquisas, a última da pesquisa Quest, bastante bom para ele, que ele não tem chegada, digamos assim, que a candidatura não vai empolgar. E que o Lula acumula, inclusive na economia, nós vamos ver daqui a pouco uma entrevista do Fernando Haddad, que o Lula acumula algumas conquistas na economia que quando a campanha começar para valer, o Flávio Bolsonaro não vai ter, digamos assim, punch, não vai ter chegada, força para chegar. Ele tem força de saída. Né? Então existe essa visão a respeito da candidatura Bolsonaro. Bom, da candidatura Flávio. Ou, se quiser, da candidatura Bolsonaro terceirizada. Quer receber Tarcísio para, até pela presença dos demais, está querendo receber Tarcísio para pedir que, enfim, se apoie Flávio Bolsonaro efetivamente, está recebendo Tarcísio para sinalizar ao mesmo tempo que Tarcísio não é carta fora do baralho. Para recorrer a um clichê. E eu acho que nós temos aí, Valio Bene, as duas coisas. Isso é o que um certo pensador de política, um pensador revolucionário, diga-se um revolucionário e pensador, pensador revolucionário e revolucionário pensador, né? O Trotsky chamava de movimentos distintos e combinados. Ainda que eles apontem para situações diferentes, eles estão combinados nessa hora. Porque se de fato o Flávio não emplaca, nós temos até abril, né? Está bem perto, mas em política pode ser muito longe. Já tratei desse raciocínio aqui. Né? Se as coisas se complicam muito para o Flávio, manter a candidatura fica mais difícil. Isso não tenho dúvida. Ainda que a estratégia da família, ainda que até agora tenha triunfado a estratégia do Eduardo, de não dividir aquilo que considera uma herança familiar com ninguém. De considerar, ele considera assim, o Paulo Figueiredo, que é também um dos pensadores dessa turma, assim considera. Outros da ala mais radical do bolsonarismo, a avaliação dessa gente é que a melhor forma de os bolsonaros passarem a ser irrelevantes na política e de não se fazer aquilo que eles consideram a revolução conservadora, Valio Bene, Arthur Cove, é uma eventual vitória do Tarcísio. Então não estão dispostos e, por enquanto, é essa leitura também que tem Bolsonaro. Agora, um Bolsonaro
que, se vocês pensarem, a equação é das mais complexas, né? Daqui a pouco nós vamos falar de Michele. Quando Michele faz um périplo, quando ela se encontra com 2 ministros do Supremo para falar das dificuldades de Bolsonaro, ela pinta um Bolsonaro muito fragilizado. E foi bastante convincente nisso. Mas aqui, ao mesmo tempo, é um Bolsonaro que decide. E essa é uma das questões que envolvem até o local em que ele cumpre a sua prisão, se domiciliar ou não. Né? Há quem insista em fazer da prisão domiciliar um ato absolutório. Tá vendo? Olha aí, ele não fez nada, tanto é que ele está em casa. Né? Acenar também para uma parte do público, ao menos, que pode estranhar, enfim, o fato dele estar preso. Sempre há aquela coisa, bom, se está preso, alguma fez, né? Ainda que tenha alguma simpatia, ainda que hostilize o PT. Por enquanto eles estão nessa. Então há uma questão aí envolvendo a domiciliar. Agora, o Tarcísio ir visitar Bolsonaro, obviamente, evidencia, né, que fora do jogo não está. E eu não conheço nenhum progressista responsável que ache isso. Né? A ala bolsonarista ainda quer Tarcísio na presidência. Vamos lá. Aliados da família Bolsonaro passaram a defender nas últimas semanas a candidatura de Tarcísio à presidência. A informação é da colunista Letícia Casado, do UOL. O governador de São Paulo é agora citado como o único adversário com possibilidade real de vencer Lula na urna. Esse comentário é feito por pessoas que antes o criticavam. Segundo os aliados do ex-presidente, Tarcísio conta com o apoio de Michele Bolsonaro. Como falamos, os dois têm articulado junto ao STF pela prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. A mudança na preferência do candidato que representará o bolsonarismo evidencia a preocupação de que a candidatura de Flávio Bolsonaro não tenha possibilidade de ultrapassar Lula. Líderes do chamado Centrão já enviaram recados ao filho de Bolsonaro informando que a direita ficará pulverizada em diferentes candidaturas no primeiro turno, caso ele insista em concorrer. Eu não sei se em diferentes candidaturas e quando. Vamos ver. Isso em si eu não sei. Não sei, Ratinho, por exemplo, vai mesmo? Tarcísio não vai. Ratinho vai mesmo? Zema vai mesmo? Vai bem? Arthur? Sim. Vamos fazer um debate presidencial aqui, o Zema com Flávio? Vai ser o quê? O que o Zema vai perguntar eventualmente para o Flávio? Ah, não, vamos todos bater no Lula. Não sei se vai ter isso. Né? O que pode acontecer é não haver... O que pode acontecer é um termo que depois vocês procurem na literatura política, é haver que é uma referência ao Cristiano Machado, é uma cristianização da candidatura. Quer dizer, você adota a candidatura, mas na verdade não luta muito por ela. Né? No Nordeste, por exemplo, os partidos conservadores, eles estão bastante divididos. Você tem um pedaço grande do PP de estados nordestinos que são lulistas. Mesmo do União Brasil. No PSD do Kassab. Né? Então, um nome que não empolga, e essa é a questão, ele não empolga, né? Pode dificultar as adesões, ou se não dificulta as adesões, porque o Bolsonaro vai lá, impõe a fidelidade, também não gera entusiasmo. Ainda que, eu insisto, o desempenho de Flávio na pesquisa não seja ruim. Com um cara que se lançou há menos de 2 meses, ter uma diferença de 7 pontos com Lula, como fotografia não é ruim. O problema é o que será proposto. Como é que você... Vai bem, Arthur? Como é que você move essa diferença? Como é que você retira essa diferença? E daqui a pouco nós vamos ver uma entrevista do Haddad que ajuda a iluminar essa questão. Né? Qual é a vantagem, nesse caso, que o Tarcísio levaria no campo da direita, da extrema-direita?
Em primeiro lugar, há muitos que não o consideram de extrema-direita e acham que não ter o nome Bolsonaro ajuda. Eu mesmo estive no fim de semana com uma pessoa que pensa mais ou menos isso. Né? Tarcísio sim, Flávio jamais. Né? Mas o Tarcísio tem o apoio escancarado, o entusiasmo dos mercados, de parte importante do empresariado, de parte importante da imprensa. E Flávio não consegue esses mesmos apoios, isso pode lá adiante fazer diferença. Né? Entende-se que Tarcísio conseguiria mobilizar mais essas forças econômicas para criar a ideia de um Brasil pujante que pode dar a volta por cima e que Flávio Bolsonaro ficaria, como é da natureza dos Bolsonaro e como é a postulação, na verdade, política de Eduardo, que apoia o irmão, né? Mais afixado, mais preso às ideias da revolução de valores, não tanto da questão econômica. E nesse sentido, o Tarcísio, ele é um pouco assim. A direita olha para ele como nome ideal. Alguém aqui neste programa já chamou, Vólio Bene, de bolsonarismo sem Bolsonaro. Que é um sonho de boa parte da elite brasileira. Não, eu quero bolsonarismo, não quero um Bolsonaro que atrapalha muito. E a gente sabe que você pode perder a eleição por 1,8 ponto, não é mesmo? Hoje Lula ganharia com uma vantagem maior. Só que a eleição não é hoje. Né? Então o que se vê é, não, Tarcísio tem chegada e tem chance de vitória. Flávio está bem, mas não tem chegada e a chance de vitória se reduz bastante. Claro que vai depender muito de campanha e do que é que se vai falar na campanha. O Bolsonaro está lá com uma orientação espiritual. Que diz o quê? Vai lá. O bispo Robson Rodovalho, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a dar assistência religiosa a Jair Bolsonaro na prisão, disse que ficou de conversar com o senador Flávio Bolsonaro no fim do mês para discutir a candidatura presidencial da direita. O religioso tem dito que prefere uma chapa liderada pelo governador Tarcísio de Freitas. Para a Folha, ele afirmou: a partir daí a gente vai tentar se alinhar juntos, todos. Hoje o nome de Flávio está posto. Vamos ver se ele vai ser mantido, se o presidente vai manter. Nós não podemos nos dividir, tem que ser um grupo só. A direita tem que entrar junto. É claro que tem a sua graça, né? Enfim, cada um diga o que quiser, o bispo não está... Robson Rodovalho não está cometendo crime nenhum. Não? Agora, é curioso, imagina um padre que fosse, estou falando, enfim, porque o Lula é católico, quando o Lula estava preso lá em Curitiba, um padre que fosse lá prestar assistência religiosa ao Lula e saísse dizendo, olha, o presidente Lula disse que não sei o que, papapá, isso, e se colocasse como um pensador, um articulador do campo progressista. É exótico isso, né? É exótico, é estranho. Acho eu, não sei, né? Porque, obviamente, o que se pediu ali foi o quê? O que se pediu ali foi orientação religiosa, não é isso? E, no entanto, o que se tem é um discurso político.